Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar os reis Amazias e Azarias. Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre os personagens da Bíblia e na sequência que temos assumido há tempo, vamos agora estudar as vidas de dois reis, a vida do rei Amazias e do rei Azarias, dois reis. Paramos no último estudo nosso de reis sobre Judá, o reino de Judá, sendo o rei Joás, que teve aquela característica de ser ungido rei com poucos anos de vida, ainda criança, e teve os seus dias nos caminhos do Senhor, enquanto seguiu conselhos de mais velhos. Seguindo os conselhos dos mais velhos, dos homens tementes a Deus, ele caminhou-se bem. Foi notório também na reforma do templo da casa de Deus em Jerusalém, mas infelizmente, ao morrer o conselheiro que o ajudava, que o ensinava no temor de Deus, ele desviou-se de Deus de uma forma muito ruim. Mas agora vamos estudar seu filho e seu neto. O filho, que no caso é Amazias, no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, e depois o neto, com nome parecido, que é Azarias. Amazias e depois Azarias. Para nós falarmos, irmãos, destes reis, vamos iniciar com Amazias. Sendo um rei de Judá, irmãos, já observem isto, que nós temos registros dos reis de Israel em dois lugares. Nos livros dos reis, 1º Reis, 2º Reis, e temos registro também em Crônicas, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas. Em Reis, de um modo geral, a particularidade do livro de Reis é falar de todos os reis, em particular dos reis das 10 tribos da nação de Israel. Agora, Crônicas, a característica é que ele se detém para dar detalhes e descrever a história dos reis sobre Judá, a nação de Judá. Como nós vamos estudar as Amazias e Azarias, reis de Judá, é melhor nós fazermos o estudo lá em Crônicas, 2 Crônicas, portanto, capítulo 25. É bom observarmos isso, que temos na Bíblia passagens paralelas, ou seja, livros diferentes, trazendo registros comuns, o mesmo assunto sendo descrito, mas como são escritores diferentes, eles dão ênfases diferentes, eles colocam histórias mais completas ou não. E se lermos um lado e o outro, ou seja, um livro e o outro, um autor e o outro, nós podemos completar os assuntos. E há casos em que alguns reis não são
somente citados em Reis e Crônicas, como também às vezes até em algum profeta. Algum dos livros dos profetas traz também a história desses reis. Aí quando nós teremos então 3 livros, 3 autores, ou 4 livros, 4 autores falando do mesmo rei, do mesmo personagem. Mas podemos estar descansados e só estudar Crônicas capítulo 25, porque aqui tem bastante detalhes, engloba até o que Reis, o livro de Reis, registra. Mas observemos que vamos estudar, portanto, o rei Amazias, capítulo 25 de 2 Crônicas. Diz a palavra do Senhor no verso 1, os irmãos podem acompanhar. Desta forma, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Até aqui. Começa então este rei. Observe que a idade dele é de praticamente um moço, mas que diferença faz? Já que o pai dele, Joás, começou a reinar muito menos, por cerca de 7 anos, muito mais novo. Mas o importante é observar que, sendo novo ou sendo adulto, para Deus não tem diferença se Deus faz. E a particularidade dos reis na nação de Judá, a particularidade é esta, que sempre os reis são filhos na descendência de Davi, da tribo de Judá, porque Deus jurou a Davi que lhe concederia que sempre no trono de Jerusalém estaria assentado um rei que fosse da sua descendência. Na verdade, falando depois de Jesus, que é o rei eterno, insubstituível, e que, sendo filho de Davi, reinaria para sempre. Mas observe que Deus foi fiel também nas figuras, e os reis vão se sucedendo. Com pouca idade ou com muita idade, fiéis ou não fiéis, Deus mantém a fidelidade. Deus não deixa de ser fiel se nós formos infiéis. Isso não. Na verdade, se nós deixarmos o Senhor nos deixará. Se nós formos infiéis, mas o Senhor continua fiel. Ele tinha dado uma palavra e Ele cumpre a palavra que já foi dada. O Senhor não muda, ainda que nós não mereçamos. Se essa palavra foi boa a nosso respeito, Deus cumpre a palavra boa, ainda que nós sejamos infiéis. Mas diz a palavra então que começa a reinar Amazias. Muito bom é o início, quando diz no verso 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, porém não com o coração inteiro. Serviu a Deus, mas não era assim tão dedicado. Continuando a palavra, o verso 3 diz que quando ele viu que o reino estava seguro nas suas mãos, aí ele veio trazer juízo sobre aqueles que mataram seu pai Joás. O pai dele, Joás, tinha sido morto numa rebelião, numa conspiração, numa revolta de alguns. Ele vai e traz juízo sobre esses assassinos. Mas interessante observarmos como é importante estarmos atentos a toda a palavra de Deus, que diz aqui no verso 4: porém não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Este verso, esse mandamento, ele conhecia e aplicou, e guardou consigo. Pronto. E isso foi colocado como justiça para ele. Não deu vazão à sua ira ou uma vingança, só fez o juízo certo, atingindo aqueles que eram dignos de uma condenação. Continuando a palavra, já no verso 5, não precisamos ler, só estar atento que o verso 5 registra que ele foi abençoado e teve alguma prosperidade no seu reinado, e Judá se firmou
e alcançou um exército poderoso, naquele tempo de 300 mil homens de guerra. 300 mil homens de guerra. E como havia naquele tempo muita luta, muito combate, muita guerra entre os povos vizinhos, ele se vê numa situação de ter que combater contra os edomitas, nação de Edom. E vai ele para a guerra, com 300 mil homens. Observem, não vemos uma preocupação nele de consultar a Deus. Houve a situação de guerra, ele partiu para a guerra. E diz a palavra ainda no verso 6, também de Israel tomou a soldo 100 mil varões valentes, por 100 talentos de prata. Também contratou mercenários de Israel, a nação ao lado, 10 das 12 tribos de Israel. E vai para a guerra, achando que estava forte. 300 mil dele, mais 100 mil de Israel contra um povo que não era tão numeroso assim, os edomitas. Mas observem, verso 7. Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor Deus não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Observe que nesse tempo, conforme os estudos que nós já temos feito, os que reinavam em Israel estavam todos eles reprovados por Deus, envolvidos com a idolatria. Se não era de Baal, era a idolatria dos bezerros de ouro colocados em Dan e em Betel. Tanto que em Israel, já temos estudado um após outro, na nossa sequência de estudos, nenhum deles, por fim, agradou a Deus. Todos se envolveram com a idolatria. E aqui o profeta, mensageiro de Deus, vem e fala com Amazias, olha, Deus não tem prazer no povo de Israel. Então, despede esses 100 mil soldados de Israel aí, que Deus não quer eles na batalha junto com você. Observe a preocupação do rei. No verso 9. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Observe como o coração dele não é muito perfeito. Em vez de preocupar de obedecer a Deus e calar-se, não, ele vai preocupar, e o dinheiro que eu gastei? Preocupado com o dinheiro, o investimento feito. Mas o profeta, o mensageiro de Deus, diz para ele bem claro no verso 9, mais tem o Senhor Deus que te dar do que isso. Isso é pouco, isso não é nada. Deus tem mais para dar. Observe que de fato o coração dele não era sincero para com Deus. Servia a Deus, mas de uma forma muito fraca, mais preocupado com prata do que de obedecer a Deus. Voltando, porém, ao verso 8, nós encontraremos outra advertência do profeta que foi bem séria. Quando o profeta, ao dizer, despede esse pessoal embora, o profeta também disse, se porém fores com os 100 mil que tinha contratado, os mercenários, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo. Houve também uma advertência do mensageiro, do profeta, mas se você quiser ir, esforça-te, uma coisa é certa, você vai cair diante dos inimigos. Se for com 100 mil, você perde a batalha. Então observe que ele não estava muito com vontade de obedecer a Deus, ele estava mais intimado e preocupado com o dinheiro. E o profeta no verso 8 termina dizendo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Ou seja, há em Deus força bastante para dar vitória ou para conduzir a derrota. É só escolher. Bom, finalmente ele despede aquele pessoal embora e vai só com os 300 mil. E desta forma, atuando, ainda que não foi de muito brio, o jeito dele é obedecer, ele vai para a guerra
e Deus dá vitória a ele de fato sobre os seus inimigos e poderia estar descansado. E tudo iria bem, se não acontecesse aquilo que registra o verso 14. O que encontramos no verso 14? É bom lermos. Sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, que é Edom. Tomou-os por seus deuses e prostou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Que vergonha! Vai para uma guerra, destrói o exército inimigo, chega lá, acha uns ídolos e carrega os ídolos do vencido e chama de deuses dele. Mas que vergonha, coisa mais ridícula. O verso 15 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram das suas mãos? Se aqueles deuses não livraram nem o povo dele da idolatria, vai livrar outro? Que contrassenso. Era a mesma coisa a gente depositar plena confiança no traidor que traiu os seus próprios irmãos. Não vai trair você também? Por isso que lá no princípio diz que Amazias seguia a Deus, mas não de coração inteiro. Não era verdadeiramente voltado, devotado, preocupado, temente, obediente a Deus. Foi porque foi. Mas quando se apresenta situações adversas, ele prefere seguir a qualquer outra coisa, menos ao verdadeiro Deus. E o profeta ainda observa isso, ou acontece isto, porque diz o verso 16: sucedeu que falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam? Para quê? O que o rei Amazias respondeu ao profeta? O profeta vem e adverte que ele estava seguindo deuses de um outro povo que foi vencido. Se o Deus daquele povo não guardou o povo dele, vai guardar você? E o rei, em vez de cair, numa situação lógica de um raciocínio, um aviso claro, respondeu ao profeta: quem te colocou para o conselheiro do rei? E observe a ameaça velada: cala-te, porque te feririam. Ou seja, se você não calar, você vai ser morto. É uma ameaça de morte para o profeta. Mas o profeta não deixa por menos não, porque continua o verso 16 dizendo: então o profeta parou de falar, mas disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. O profeta parou de falar mesmo. Não quer ouvir? Tá, então não vou falar. Mas uma coisa é certa: Deus já determinou te destruir. Já que você não quer ouvir a Deus, Deus vai te abandonar. Agora, irmãos, observe essa sequência de fatos horríveis. Depois de eu ler esse fato, aí sim eu acho jeito, coragem de voltar um pouquinho antes nos versos e ler outros versos que eu pulei. Que eram versos tão ruins que eu pulei. Mas agora a gente vê que o coração do homem não era bom nada. Lá atrás teve um cuidado, mas facilmente esqueceu tudo e erra muitas vezes. E de uma forma tremenda. Voltando agora um pouquinho ao verso 11... aí vamos ler que naquela batalha que eu falei pouco contra os edomeus, contra os moradores de Edom, de Seir, nós encontramos o verso 11 dizendo: esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao vale do Sal e feriu dos filhos de Seir 10.000. Então ele foi para uma batalha e matou 10.000 inimigos. Tá. Olhem o verso 12. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos
arrebentaram. E todos morreram. Como que se mata fácil, né? Fácil. Mas observe que a maldade não está em Deus, a maldade está no homem. Ainda que quando Deus traz o juízo, Ele deu a vida, Ele tira a vida, mas Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o lavrador que plantou e arranca a planta que não dá frutos. Mas que é um homem para trazer mal sobre o outro homem, de uma forma tão violenta assim? Tá bom. Agora a gente pode ler ainda o outro verso, o verso 13, que diz: porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram dele 3.000 e saquearam grande despojo. O que é isso? Deus não falou pelo profeta que aqueles israelitas, 100.000, não podiam ir à guerra, que ia trazer desgraça, porque não seguiam a Deus, eram idólatras de Baal ou dos bezerros de ouro? Deus avisou. Ele, daquela forma, atendeu, foi para a guerra, Amazias, e teve vitória. Mas, enquanto ele está tendo a vitória, e está trazendo os ídolos dos moradores de Seir, Deus também já estava desamparando a nação dele. O juízo já veio de forma imediata. Aqueles 100.000 que deveriam ir voltar para Israel descansado, vão pelo caminho trazendo destruição pela nação do próprio rei Amazias. Por que Deus não livrou? Deus não livrou por causa deste fato. Idolatria no coração, e já fácil o mal já achou brecha para atuar. Mas continuemos. Então agora nós temos a continuidade da nossa história, falando sobre o personagem rei Amazias, este homem que começou a servir a Deus, porém não de coração inteiro, cuidado, porém não de coração inteiro. Aí o resto da história é ruim, como sempre. Por isso que o Senhor disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Que mais? De todo o coração, de toda a força, todo entendimento. Irmãos, quando nós servimos a Deus pela metade, é um perigo. Dessa metade ruim, preta, estragada, corruptível, acabar deteriorando a outra metade e tudo estragar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso, o que Deus espera de nós, irmãos, não que nós sejamos perfeitos hoje, mas a cada dia sejamos melhores, cada vez melhores, cada vez nos aproximando mais de Deus, cada vez santificando. É o propósito de Deus para nós. Agora, se nós estivermos parados nesse processo ou recuando, é a nossa condenação. Mas continuemos. Assim, aí mesmo no capítulo 25, 2 Crônicas, encontramos verso 17, que diz: e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Que diferença de Davi. Em Davi a gente observa muito que tinha uma necessidade de guerra, Davi perguntava a Deus. Vinham os inimigos contra ele, Davi perguntava a Deus. Davi, de certa forma, mais andava no conselho de Deus do que em qualquer outra situação, conselho de homens ou vontade própria. Mas Amazias outra vez entra em conselho com os homens. Que vamos fazer? E esquece de pedir conselho a Deus. Não está acostumado de chegar a Deus, de obedecer a Deus, de amar a Deus com sinceridade de coração.
Aí, o que vamos fazer agora? Não tem nada para fazer. O que a gente vai provocar aí? Vamos provocar guerra contra Israel. E procura uma situação, provoca. Vamos ver face a face. Mudando um pouquinho a palavra, vamos ver cara a cara. Vamos disputar para ver quem é mais forte. Seria outra forma de dizer. O rei de Israel, ainda que já reprovado por Deus, responde a ele de uma forma sábia, falando sobre uma situação de orgulho. Você venceu os edomitas numa guerra, agora seu coração está inchado, está soberbo, você está cheio de si e está provocando ocasião de guerra. Verso 19 foi esta palavra: eis que, tendo ferido os edomitas, ou tenho ferido os edomitas, e levou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo. Uma boa ocasião dele voltar atrás e ficar quieto, né? Agora observam, 2 reis. O rei de Israel, idólatra. E o rei de Judá, idólatra também. Qual deles, na verdade, está em pior situação? Nós faríamos um juízo assim. O de Israel, há muitos séculos, muitas gerações, já está afastado de Deus. E não tem na terra de Israel nenhum templo para o Deus verdadeiro. E nós nos vemos muita situação aqui de termos profeta falando assim com o rei de Israel, mas com o rei de Judá temos o templo de Deus ali em Jerusalém, na capital de Judá. Tem os profetas, tem os sacerdotes, tem a reunião solene todos os sábados para ouvir a lei e chegar-se ao templo com sacrifício, louvores e adoração. Então o rei de Judá tinha um envolvimento, uma proximidade com as coisas do verdadeiro Deus. Então, na verdade, ele era mais culpado. Digo de maior juízo, ou mais duro juízo. Porque aquele que tem, aquele que mais recebeu, esse sofrerá também mais duro juízo. E é assim que acontece. Dá-se a batalha e quem que vence? Israel. O mesmo rei, o mesmo povo que o profeta tinha dito que Deus aborrece e não quer ter nada com eles, é este povo e este reino que ganha de Judá. Mas qual é o problema? Desvio. Aqueles que conheciam a Deus desviaram-se de Deus. Aí sim o seu estado se torna 7 vezes pior. E foi ferido. E diz a palavra aqui na continuidade do capítulo 25, que o reino de Israel ganha a batalha, mata muita gente, invade Jerusalém, saqueia Jerusalém, saqueia o templo de Deus e vai embora descansado. E este personagem que nós estamos estudando, Amazias, por fim tem um tempo ou um término de vida bem ruim, porque diz o verso 27 desta forma: e desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor Deus, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. Pronto, terminou a vida dele. Dias bons, dias ruins, desde que colocou o seu coração desviado de Deus. Aí está, irmãos. É só o Senhor que é a nossa fortaleza. Só o Senhor que é a nossa vitória. É só o Senhor que guarda nossos passos. É só o Senhor Deus. Por isso que o Salmo diz bem claro: se Deus não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se Deus não for dar vitória na guerra, não adianta estratégia nem número de exército, porque é de Deus a guerra, já dizia Davi, desde mancebo, quando venceu
o gigante Golias, que é de Deus a guerra. Pronto. E terminou, diz aqui a palavra, os dias de Amazias, filho de Joás, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Este é o primeiro personagem que nós estamos estudando essa noite. Rei em Judá. E que coisa triste. Mas observe, qual foi o defeito dele? Qual foi o mal que houve na sua vida para que não fosse aprovado ao final dos seus dias? Não servir a Deus com o coração inteiro. Servir o Senhor pela metade? Não serve. Ou como disse Elias, certo tempo para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o verdadeiro Deus? Ou os ídolos aqui podem fazer alguma coisa? Assim também há um outro ditado: não se pode servir a Deus com um pé na igreja e o outro no mundo. Não pode, disse Jesus, servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Temos que escolher. E a escolha certa é sempre Deus primeiro e sobre todas as coisas. É a palavra que está escrita em Mateus: buscai ao Senhor e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então observe, esses são ensinamentos que devemos colher da vida de Amazias. Reprovado, sim, mas temos aí vários sinais vermelhos numa caminhada que nós devemos estar atentos para quando o sinal vermelho acender na nossa vida também, para pararmos, refletirmos, né? E se necessário mudarmos o caminho. Vamos continuar agora, entrando em 2 Crônicas capítulo 26, para estudarmos o rei chamado Azarias, que entretanto aí em Crônicas capítulo 26, chamamos a atenção de que esse rei chamado Azarias, conforme está escrito lá no livro de Reis, aqui ele é chamado de Uzias. Ele não é chamado Azarias, mas é o mesmo. Azarias ou Uzias é o mesmo nome do mesmo filho do rei que nós já acabamos de estudar, Amazias. Muitos nomes próximos, cuidado, né? Mas enfim, quem ainda vamos estudar agora? Qual o segundo personagem desse nosso estudo nesta ocasião? Uzias, é mais fácil de guardar. Rei Uzias, reinando em Judá, na capital cidade de Jerusalém. O pai dele, conforme vimos, morreu por causa de uma oposição, de uma conspiração contra o seu pai. E ele é colocado para reinar. É a fidelidade de Deus, conforme nós dissemos antes. Era filho de Davi, da descendência de Davi, e Deus faz por menos os pecados do pai e mantém o filho no trono, na descendência de Davi. Então diz a palavra no verso 1 do capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Pronto, 16 anos. Começa a reinar. E vai reinar quanto tempo? Opa, vai reinar 55 anos. Que bom. Um tempo largo à frente do povo de Judá, em Jerusalém. Indo para o verso 4, e completando depois com o verso seguinte, lemos assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Paremos, o que está acontecendo aqui? Qual a palavra que nós temos já prévia da vida deste rei? Temeu a Deus,
andava no caminho de Deus. Sim. Sempre. Observe, não falou sempre. Falou, enquanto tinha por conselheiro a Zacarias, o sábio nas visões de Deus. Observe, irmãos, que um conselho de um homem temente a Deus, de um homem conhecedor das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus, do estatuto de Deus, da palavra de Deus, é algo importante. E assim temos já previamente Uzias, muito bem, porque andava no caminho de Deus, buscava a Deus, a palavra fala que ele buscava a Deus, mas no tempo do seu conselheiro, Zacarias, sábio das coisas de Deus. Assim é que, observe a vida de um homem que busca a Deus. A partir do verso 6, lendo abreviadamente verso por verso, podemos ver no verso 6 dizendo que ele sai para a guerra contra os filisteus e ganha a guerra. Sai na guerra contra, verso 7 diz, os filisteus, os arábios e contra os meunitas, e sai vencedor na guerra. Uma guerra após outra e contra vários povos. E vai ganhando todas as guerras. Sabedoria, estratégia de guerra, força bélica. Não. É porque buscava a Deus. Andava nos conselhos de um sábio e temente a Deus. Também diz a palavra no verso 8. O seu nome foi espalhado e chegou até o Egito. Então ficou famoso. Verso 9. Uzias edificou torres em Jerusalém e fortificou as torres, as muralhas. Verso 10. Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado nos vales e nas campinas. Tinha também lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha como esse homem está progredindo em todos os lados. Qual é a razão? Buscava a Deus. Não é porque era amigo da agricultura, não. Ele era amigo da agricultura e buscava a Deus e tem sucesso. Depois nós vamos ver no verso 13 que com isso também foi crescendo a sua força bélica, no aspecto que veio a ter um exército de 307.500 homens, um exército maior do que o do seu pai. Verso 14, preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo e lanças, capacetes, coraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Uzias está indo bem, hein? Verso 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Oh, que bom se parasse aqui. É bom ler uma história dessa, né? Tudo vai bem, busca a Deus, vai tudo bem. Mas, irmãos, até o crescer tem que ser em humildade. Se enriquecermos ou ficarmos fortalecidos ou famosos, não pode afastar do nosso coração a humildade. Toda honra, toda glória e todo dom e dádiva perfeito vem de quem? De Deus, não é do homem. Aqui há um perigo, uma tentação, há um laço para o qual devemos estar atentos. Esta é a história maior e o ensino maior na vida de Uzias. Se enriqueceu, se fortaleceu, ficou famoso. Mas esta foi a situação do seu tropeço. Não guardou o seu coração. Entrou em soberba e em orgulho.
porque diz literalmente o verso 16: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, Deus, para queimar incenso no altar do incenso. O que é isso? Não entendi. Irmãos, entenderam? Então voltemos. Vamos ver se conseguimos um entendimento disso. O que tem de mais? O que transgrediu aqui? Porque foi para o templo de Deus. Ele estava acostumado a buscar a Deus, foi para o templo. E foi queimar incenso no altar do incenso. O que tem de mais isso? Irmãos, é isso aqui mesmo. Não lhe era lícito, não era do seu ministério, não era dom dado por Deus, não lhe competia queimar incenso. E ele foi para o templo de Deus para fazer uma ação no templo de Deus, no sentido das coisas de Deus, mas que não lhe era lícito. Porque dentro da casa de Deus, irmãos, há ordem para tudo. E na casa de Deus, Deus constituiu aqueles que deveriam se aproximar dele. Por isso que Deus, de 12 tribos de Israel, chamou a tribo de Levi para servi-lo diretamente. E ainda assim, dentro da organização de Deus, separou a família de Arão, para que Arão e os seus filhos, nas diversas descendências, através das gerações, fossem aqueles que ministrariam no santuário, na casa de Deus, competindo não aos levitas, mas dos levitas, os da família de Arão, chamados agora sacerdotes, o que? Os sacrifícios, o que mais? Queimar incenso, o que mais? Cuidar do castiçal que estava dentro do santuário de Deus, o que mais? Dos pães que deveriam ser colocados na mesa da proposição, o que mais? As coisas próprias do santuário. E Deus, na ordem das tribos, colocou também a tribo de Judá para estar simplesmente no governo, na administração do povo, mas não na administração no santuário. Como ele estava rei, fortalecido, famoso, cheio de coisas, pronto, achou que poderia também se fazer sacerdote e vai queimar incenso. Diz a palavra no verso 17, desta forma: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Vários sacerdotes entram atrás dele dizendo: Uzias, não faça isso, não te compete, sai, porque isso aí é a tarefa dada por Deus aos sacerdotes, não compete ao rei isto. Bom, diz a palavra no verso 19, ele acata o conselho. Ele estava tão famoso, né, que ficaria feio aceitar conselhos. Diz a palavra assim: então Uzias se indignou. Ele se indignou. E tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Observe bem, irmão, devagarzinho. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Observe que ele transgrediu entrando no santuário. Não podia entrar no santuário. Ele transgrediu pegando incensário. Ele transgrediu indo queimar incenso lá
no altar do incenso que fica na parte mais interior do santuário. Mas em tudo isso Deus ainda não tinha trazido juízo. Se ele acatasse, entendo eu, aquela exortação do sacerdote e saísse, ficaria só o pecado de uma tentativa, de uma soberba, de um orgulho, de uma presunção. Mas diz que avisado, indignou-se. E indignando-se, pronto, lepra. Veio a lepra na hora, imediatamente. Deus não trouxe o juízo de condenação logo. Havia em Deus ainda clemência, misericórdia. Mas ele resistiu. Aí sim, aí vem a queda final. Ficou leproso. Diz a palavra no verso 20: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor Deus o ferira. Pronto, leproso. O que é a lepra, irmãos? Inicialmente a lepra é entendida como uma enfermidade, não é isso? E uma enfermidade que não tem cura. Não adianta remédio. Não adianta muitas outras coisas que a ciência possa inventar. Lepra é lepra. A lepra tem outras características. É uma doença que corrói, que vai destruir no corpo e a pessoa nem sente. Não sente dor. Por isso que a lepra era uma figura, irmãos, do pecado. Na lei de Deus, no tempo das figuras no passado, a lepra era a figura do pecado. Que o pecado nem sempre dói, mas corrói, destrói. E não tem cura por ciência alguma dos homens. Precisamos estar atentos. Porque aquele que endurece o seu coração, vai chegar um momento que não tem mais cura. É aquilo que diz, o coração fica petrificado, o coração fica insensível. Pecou, não doeu nada, não aconteceu nada, peca de novo, não foi fulminado, acho que não tem importância, e continua pecando, e não vai doer, mas já está morto, porque não tem cura. É só questão de tempo. Aparentemente está vivo, mas realmente está morto. É o caso da lepra. E no passado, Levítico, capítulo 14, capítulo 15, fala da lepra. E o interessante da lepra ali em Levítico, que mostra que a lepra é uma figura também do pecado, aquele pecado perigoso, que muitas vezes nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo, que não tem cura. Não quero dizer desta forma que não tem cura, mas vamos falar assim, um pecado que diz a palavra de Deus, em que o pecador não só transgrediu, como se fez culpado. O que quer dizer isso? Irmãos, facilmente a gente pode pecar. É fácil a gente pecar, muito fácil. Por uma distração de um segundinho, por um pensamento, uma visão, uma vontade, um ato, pronto, já pecamos. Qualquer coisinha. O pecado nos cerca muito de perto, diz lá em Hebreus. Mas, irmãos, o pecado em que a gente tem a transgressão, de certa forma consciente, de uma certa forma voluntária, isso aí não é só pecado que passou por nós, mas nos tornamos culpados no pecado que tivemos. Aí Deus coloca duas características. O pecado está perto, muito perto, e já é suficiente para alguém ser condenado. Mas quando nós temos culpa no pecado, as coisas ficam um pouco mais sérias. Por isso que no passado, na própria lei, tinham 2 sacrifícios de expiação. O sacrifício de expiação do pecado, que era o mais comum. Praticamente se fazia constantemente todo dia.
era o pedido, o sacrifício para buscar de Deus o perdão por pecados, por transgressões, por faltas, por erros. Eu diria tropeços, porque todos nós estamos passíveis de tropeçar. Mas Deus colocou na lei também um outro sacrifício, que era o chamado sacrifício de expiação da culpa. E quando alguém se fazia culpado num pecado, aí sim, ele tinha que apresentar a Deus um sacrifício, um arrependimento da culpa e outro sacrifício para expiação do pecado. Mas ninguém vai fazer isso não, viu, irmãos? Pecar voluntariamente, achando que depois ele apresenta a Deus 2 arrependimentos, 2 sacrifícios, 2 pedidos de perdão, que está tudo feito. Não, porque o pecar voluntariamente, está escrito em Hebreus, é algo tão drástico que talvez não tenha mais perdão. Por isso que era representado pela lepra. E para a lepra não tinha cura. E ainda hoje não tem cura. Não tem cura. O pecado é terrível. Por isso que Deus sempre agravava as situações desse tipo. Mas continua a palavra ainda para nós terminarmos este assunto a respeito do rei Uzias, tão bem sucedido, tão enriquecido, tão fortalecido, tão famoso, e pecou tão ridiculamente. E observam, nas coisas de Deus se pode pecar. É quando Deus nos dá uma missão, a gente quer fazer aquela, se é que faz, e quer fazer outras. Precisamos ter cuidado. Às vezes a pessoa tem um dom da parte de Deus, de falar em línguas estranhas, e vê que ninguém entende e começa a inventar uma interpretação sem ter o dom da interpretação. Está errado. Cada um deve ficar no dom que recebeu. Vou falar uma coisa que precisamos entender bem. Diz a palavra do Senhor, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Se alguém quer ser mais ativo, mais participante da obra de Deus, ainda mais agora que nós não estamos na lei, em que está aberta a porta para nós nos aproximarmos de Deus e mais, sem limite, o que no passado não podia, porque se eu nascesse na tribo de Gade, pronto, eu só posso ficar no território de Gade, eu só posso ter terras em Gade, só posso prosperar em Gade, só pode casar dentro da família da tribo de Gade, etc. Se eu fosse de Judá, poderia um dia ser rei. E se eu fosse da tribo de Levi, poderia ser sacerdote, se fosse da família de Arão. Mas agora, irmãos, em Deus, na graça, nesse período da manifestação de Jesus, não há limite nós nos aproximarmos de Deus. Só que tem que ser com uma consciência pura, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Assim, se alguém na igreja quer mais e mais se envolver com as coisas de Deus, ótima coisa é. Busca Deus, pede a Deus, que é poderoso para dar dons. Se alguém deseja posição na igreja, ótimo. Quer ser diácono? Ótimo. Pede a Deus e Deus vai dar. Se é diácono, quer ser presbítero? Ótimo. Pede a Deus, Deus vai dar. Porque alguns entendem também que isso aí são escalas, vamos dizer assim, de autoridade e de posto, né? Como galgando posições hierárquicas. Não é, viu, irmãos? Não é, não. Mas, infelizmente, na ideia de muitos, está a ideia de hierarquia. E ninguém lembra daquelas palavras que Jesus disse: quem quiser ser o maior, que seja o que serve a todos. Mas ao contrário, às vezes a pessoa quer galgar posições para ser honrado, para estar em posição, o que não é o critério, a visão de Deus. Por isso, alguém pensa dessa forma, está pensando errado, e Deus pode não dar por causa disso. Mas se humilhar, se buscar a Deus com sinceridade e querer alguma posição para melhor servir a Deus, porque assim entende, ótimo. Aí pode pedir a Deus que Deus vai dar. Mas às vezes nós vemos pessoas querendo galgar posições através de injustiças, rebeliões. Isso acontece, irmãos. Acontece. Ainda que chegue a alguma posição desta forma, não terá sucesso,
porque não foi em justiça. Observem Davi, que sendo ungido rei, nunca teve usurpação de ser rei, enquanto estava no trono Saul. Ao contrário, quando Saul ainda morreu, ainda chorou pela morte de Saul. Irmãos, o que Deus tem para nós, irmão, ninguém pode tomar. E o que Deus nos der, e se nós formos fiéis no que Deus nos der, pouco ou grande, não importa. Deus quer fidelidade. Fidelidade. O que adianta ser a mais alta palmeira do Líbano? Aquele que é o aferidor de medida, como foi o querubim, que se revoltou no céu querendo ser igual a Deus. Não adiantou nada. Foi precipitado no mais profundo abismo. Enquanto se ficarmos na posição daquilo que Deus quer, pronto, temos aprovado o nosso ministério. Observe que João Batista é um exemplo disso, que não teve aparência alguma, não fez milagre nenhum, nem entrou como famoso porque fez mais milagres ou menos milagres que um que o outro, não teve nem comparação, ao contrário, ele ficou lá embaixo, não fez milagre algum, mas Jesus disse que não houve outro maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. Nenhum outro antes de João Batista foi maior do que ele. E não vemos João Batista nada, senão comendo gafanhoto, vivendo de mel silvestre e retirado para o deserto. E ele diante de Deus dizia-se, e diante do povo também: quem sou eu? Uma vara agitada pelo vento, voz do que clama no deserto, ou seja, clamo no vazio. Não clamo na televisão procurando fama, não. Mas Jesus o considerou o maior de todos que vieram antes. No deserto, Moisés. Lembra de Moisés? Numa situação comparativa, o que aconteceu com Uzias aqui, fizeram lá atrás. Moisés dirigindo o povo, guiando o povo pelo deserto. Arão é que cuidava do santuário, sendo sumo sacerdote. E se levantam uns homens nobres, príncipes, de diversas tribos, Coré, Datã, Abirão e mais 250. E diz para Moisés: que é isso, Moisés? Tudo aqui é povo de Deus. Por que é você que tem que dirigir o povo? Por que é que tem que ser Arão que tem que entrar no santuário? Nós também somos de Deus. Para quê? Quiseram ser mais daquilo para o que estavam sendo chamados ou nomeados. Querer ser mais, irmão, não é demais, mas só vai chegar se for dentro do critério de Deus, e se Deus der. No caso de Coré, Datã, Abirão, a terra abriu-se e consumiu com todos eles. No caso de Uzias, tantos castigos poderiam vir sobre ele, mas veio esse, leproso. E diz a palavra depois, verso 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Pronto, ficou leproso, teve que morar separado, porque a lei dizia que aquele que está leproso, que está em pecado, que é culpado do seu pecado, ele tem mão, só que fazer uma coisa: se humilhar. Na verdade, Uzias se exaltou e foi humilhado, porque o leproso, pela lei, tinha que morar separado, fora da cidade, não podia se envolver com as coisas santas de Deus, não podia ter contato com as pessoas normais. Se alguém encostasse nele, tocasse nele, ficava imundo também. E quando ia pelo caminho, alguém vinha ao seu encontro, ele tinha que parar, ele mesmo, o leproso, tinha que gritar: imundo, imundo, para o outro cair fora, sair fora e desviar-se dele. Que coisa horrível. Parece hoje, né, irmão? Hoje parece que é assim, né? Que alguém está em pecado, ele vai para aí: tem misericórdia de mim, Jesus. Vocês têm cuidado comigo aí, que eu estou em pecado, eu estou precisando de misericórdia de Deus. Hoje é o contrário, irmão. Hoje a pessoa está em pecado e quer cobrir o pecado. Está em pecado, mas quer dizer para outro: viu? Falta de amor para comigo. E ninguém assume as suas próprias iniquidades. Por isso que diz a palavra, né?
de que se queixe o homem? Queixe cada um dos seus pecados. Se nós nos humilharmos, poderemos ser exaltados. Hoje em dia, nós vemos muito orgulho, pessoas em falta, em pecado, mas ninguém quer reconhecer-se em falta para com Deus. Não precisa se humilhar diante dos homens. Humilhe-se pelo menos diante de Deus. Humilhe-se pelo menos diante de Deus. Saul, quando foi advertido pelo profeta Samuel de que estava em pecado, Saul, em vez de se arrepender, pedir perdão, usar de misericórdia, falar assim, pequei, mas fica aqui, me honra diante do povo. Que coisa, né? Davi foi a mesma situação, o profeta veio para ele, provou que estava em pecado. Davi, pequei contra o Senhor, e se humilhou, escreveu salmos de humilhação, de perdão, observando o quanto estava errado, em que profundo lodo estava atolado. Diferente. Portanto, hoje em dia vemos muito orgulho nas pessoas. Não tem nada, mas está cheio de orgulho. Erra e quer dizer que não errou. Está que nem Adão. Peca e joga para Eva o pecado. Peca e joga para o irmão. Não fui eu, fui fulano que foi o culpado. E quer passar para o outro a culpa, quando na verdade está em pecado e às vezes tem culpa no seu pecado, mas não quer assumir nenhuma coisa e nem outra. Infelizmente, terminamos o estudo de Uzias desta forma no verso 23. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é. Até na hora de sepultar, fizeram separado o negócio dele. Não foi com honra até na sua morte. Aí estamos nesses estudos dos personagens bíblicos. Infelizmente, vários personagens têm o término dos seus dias reprovado. Mas por que estudamos? Justamente para observar em que erraram. E nós desviamos desta forma de erro. E aprendendo isso, nos humilharmos e andar pelo caminho correto que nos conduz ao arrependimento e o arrependimento ao perdão que vem da parte de Deus. E Deus é poderoso para restaurar nossa vida e nos dá de novo o anel de filhos e nos dá de novo as vestes de honra e nos receber com festa também nos lugares celestiais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.